Graça e paz, queridos. Sermão por John Bunyan. Santificação. Chego agora a outra observação com a qual apresentarei a você, e é esta, a saber, que todo aquele que em forma de profissão e religião nomeia o nome de Cristo deve se afastar da iniquidade. Eu digo que todo aquele que em uma forma de profissão e religião nomeia o nome de Cristo deve afastar-se da iniquidade. Esta verdade precisa de mais prática do que prova, pois penso que não há ninguém que tenha escritura ou razão por eles, mas consentirá livremente com isso. Também não há nada ambíguo na observação de que precisamos agora nos apoiar na explicação, mas porque os motivos em particular podem não ser considerados tanto quanto deveriam, e porque é o desígnio de Satanás nos tentar a ser profanos e manter juntos a iniquidade e o homem que professa. Portanto, neste lugar, usarei alguns argumentos sobre vocês que professam e, de certa forma, mencionam o nome de Cristo, para que se afastem da iniquidade, a saber, tanto no pensamento interno quanto na prática externa dele. E esses argumentos serão de 4 tipos, alguns respeitando a Cristo, alguns a seu Pai, alguns a nós mesmos. Nossa relação com Cristo. Primeiro, o Cristo a quem você professa, cujo nome você menciona e cujos discípulos você finge ser, é santo. Sede santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1,16. Isso é natural ao nosso discurso, pois se Cristo é santo e se o professamos, e ao professá-lo declaramos que somos seus discípulos, devemos, portanto, afastar-nos da iniquidade, para que possamos mostrar a verdade de nossa profissão para o mundo. Segundo, aqueles que assim invocam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade, porque este Cristo, cujo nome nomeamos, é amoroso. Aqueles que têm um mestre amoroso, um mestre que está continuamente estendendo o seu amor a seus servos, devem estar dispostos a fazer sua vontade, para que assim possam mostrar seu bom senso e aceitação do amor de seu mestre. Ora, esta é a sua vontade, que nos afastemos da iniquidade, que lancemos fora o pecado, que fujamos de toda aparência do mal. 1 aos Tessalonicenses 5:22. Terceiro, aqueles que assim invocam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade por causa da honra e reputação do Senhor. É uma depreciação para Cristo que qualquer um de seus servos e que qualquer um que mencione seu nome ainda permaneça e continue com a iniquidade. Um filho honra seu pai, e um servo seu senhor. Se então eu sou um pai, onde está minha honra? E se eu sou um senhor, onde está meu temor? Desprezas o meu nome, dizes: em que desprezamos nós o teu nome? Malaquias 1:6. Quarto, aqueles que proferem o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade por causa de seu nome, para que seu nome não seja mal falado pelos homens, pois nossa santidade coloca um brilho e uma beleza sobre o nome de Cristo, e nosso não afastamento da iniquidade atrai uma nuvem sobre ele. Portanto, devemos nos afastar da iniquidade para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado e não seja reprovado por nosso intermédio. Quinto, afastem-se da iniquidade os que proferem o nome de Cristo por causa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que eles professam, não seja mal falado por nossos vizinhos. O Evangelho é chamado santo, portanto, sejam santos os que o professam. 2 Pedro 2:21. O que de modo algum pode ser, se não se afastarem da iniquidade. Os homens não podem servir aos desígnios do Evangelho e a seus próprios desígnios mundanos e carnais, mas aqueles que professam o nome de Cristo devem ser sensíveis ao seu Evangelho para que o mantenham em boa estima e reputação no mundo, o que eles não podem fazer, a menos que se afastem da iniquidade. Sexto, aqueles que proferem o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade, porque a própria profissão desse nome é santa. Devemos, portanto, deixar de lado toda a iniquidade e superfluidade da travessura e agir como pessoas que professam a piedade,
como professando uma profissão de que Cristo é o sacerdote, o sumo sacerdote da nossa confissão. 1 Timóteo 2:10 e Hebreus 13:1. Sétimo, aqueles que professam o nome de Cristo ou que o nomeiam religiosamente devem afastar-se ao máximo da iniquidade por causa da Igreja de Cristo que é santa. Aquele que professa religiosamente o nome de Cristo colocou-se na Igreja de Cristo, embora nenhuma particular, mas na universal. Agora isso é sagrado. Que acordo então tem o templo de Deus com os ídolos? Ou qualquer coluna, ou poste, ou alfinete, ou membro daquele templo? Segundo aos Coríntios 6,16, uma ovelha negra é rapidamente espionada entre 500 brancas, e uma sarnenta logo infectará muitas. Um também entre os santos, que não está limpo, é uma mancha para o resto, e como diz Salomão, um pecador destrói muitos bens. Eclesiastes 9,18. Oitavo, aqueles que professam o nome de Cristo, ou esse nome religiosamente, devem afastar-se da iniquidade por causa das ordenanças de Cristo, pois são santos. Os homens antigos, antes de entrarem para se envolver com coisas sagradas, deveriam lavar as mãos e os pés em uma vasilha preparada para esse fim. Êxodo 30, 17 a 21. Agora, visto que aqueles que usam esse nome religiosamente também se intrometem nas designações de Cristo, eles também devem se lavar e ser limpos. Limpe suas mãos, pecadores, se você pretende se intrometer com Cristo em seus compromissos. Lave-se, para que Deus não o corte por não se afastar da iniquidade. Nono, aqueles que nomeiam o nome de Cristo religiosamente devem se afastar da iniquidade por causa dos observadores de Cristo. Há muitos que mantêm os olhos em Cristo e esperam uma oportunidade para falar contra ele, mesmo por meio daqueles que o professam. Eis que este menino está posto para a queda e ascensão de muitos em Israel, e para sinal de contradição. Lucas 2,34. Alguns aproveitam a oportunidade para falar contra ele por causa da mesquinhez de sua pessoa. Aqui, alguns novamente falam contra ele por causa da clareza de sua doutrina. Também alguns falam contra ele por causa da mesquinhez de seus seguidores. E alguns falam contra ele por causa das más ações de alguns que o professam. Mas se aquele que dá a justa ocasião de ofensa ao menor dos santos, é melhor se afogar no mar com uma pedra de moinho em volta do pescoço. Nossa relação com Deus Pai. Chego agora aos argumentos que respeitam a Deus Pai. Primeiro, então aqueles que professam o nome de Cristo devem se afastar da iniquidade por causa de Deus Pai, porque Deus Pai fez Cristo ser para nós o que Ele é, a saber, o apóstolo e sumo sacerdote de nossa profissão. Aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. 1 Coríntios 1,30, João 5,23 e João 15,8. Portanto, se você professa o nome de Cristo e quer reter a palavra que nele creu, afaste-se da iniquidade por amor do Pai que o enviou. Segundo, como é o Pai que fez de Cristo para nós o que Ele é, assim é o Pai que nos chamou para participar de Cristo e de todos os seus benefícios. Portanto, devemos nos afastar da iniquidade que professam o nome de Cristo para que possamos glorificá-lo por seu chamado. 1 Coríntios 1,9, Hebreus 3,14. Ele nos chamou para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, isto é, participar de todo o bem que há nele, como mediador, e ser feito por ele para aqueles que confiam nele. Agora, uma vez que ele nos chamou para este privilégio, mesmo nós a quem ele chamou, e deixou outros em seus pecados para perecer por seus julgamentos, é justo que nos afastemos da iniquidade, especialmente porque o chamado pelo qual ele nos chamou é celestial e santo, e porque ele não nos chamou apenas para a glória, mas para a virtude. Hebreus 13:1, 2 Pedro 1:2 e 3. Terceiro, nós que invocamos religiosamente o nome de Cristo, devemos nos afastar da iniquidade, porque Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, assim nos ordenou. Portanto, cingindo os vossos lombos,
Sede sóbrios e esperai até o fim na graça que vos será trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as vossas antigas concupiscências na vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, como eu sou santo. 1 Pedro 1, 13-16. Quarto, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade para que possam responder ao fim para o qual são chamados a professar seu nome. O Pai, portanto, os chamou para professar seu nome, para que sejam árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Você então professa o nome de Cristo. Produzam os frutos que se tornam aquela santa profissão, para que possam ser chamados de árvores de justiça e para que Deus seja glorificado por sua sujeição professada ao Evangelho de seu Filho e por sua causa. Isaías 61:3. Quinto, aqueles que mencionam como antes o nome do Senhor Jesus Cristo devem afastar-se da iniquidade para que possam mostrar ao mundo a natureza e o poder daquelas graças que Deus, o Pai, concedeu àqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo. E antes, porque aquele que nomeia religiosamente esse nome declara, mesmo ao nomeá-lo, que recebeu a graça do Pai para capacitá-lo e fazê-lo. Agora ele não pode declarar isso por ações a menos que se afaste da iniquidade. E sua declaração apenas por palavras significa pouco para Deus ou para o homem. Tito 1,16. Sexto, nós, portanto, que nomeamos religiosamente o nome de Cristo, também devemos nos afastar da iniquidade, porque o Espírito do Pai será entristecido. Efésios 4,30. A aceitação da iniquidade e o não afastamento dela entristecerá o Santo Espírito de Deus, pelo qual você está selado para o dia da redenção. E esse é um pecado de natureza mais elevada do que os homens comumente percebem. Aquele que entristece o Espírito de Deus sofrerá por isso aqui, ou no inferno, ou em ambos. E aquele Espírito que às vezes o iluminou, ensinou e instruiu, pode manter o silêncio, pode causar escuridão, pode se retirar e permitir que a alma peque cada vez mais. E este último é o próprio julgamento dos julgamentos. Aquele que entristece o Espírito o apaga, e aquele que o apaga o irrita, e aquele que o irrita o coloca contra si mesmo e o tenta a apressar a destruição sobre si mesmo. 1 Tessalonicenses 5,19. Portanto, acautelai-vos, professores, digo, acautelai-vos, vós que invocais religiosamente o nome de Cristo, que não vos metais com a iniquidade, que não tenteis o Espírito do Senhor a fazer tais coisas contra vós, cujos começos são terríveis e cujo fim na execução de julgamentos é insondável. Isaías 63,10 e Atos 5,9. Um homem não sabe para onde está indo, nem onde deve parar. Isso é apenas entrar em tentação. Nem se voltará ou sairá pela brecha que está diante dele. Aquele que começou a entristecer o Espírito Santo pode sofrer até que tenha cometido aquele pecado que é chamado de pecado contra o Espírito Santo. E se Deus uma vez te entregar a isso, então você está na jaula de ferro da qual não há libertação nem redenção. Nossa relação com nós mesmos. Em seguida, chego agora aos argumentos que respeitam a si mesmo. Primeiro, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade, porque senão nossa profissão dele é apenas uma mentira. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos. 1 João 1,6. E andar nas trevas, isto é, ande na iniquidade e não se afaste de uma vida que está de acordo com o curso deste mundo. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. 1 João 2,4. É então verdade nele e para outros com referência a ele, quando sua boca e sua vida concordarem. Apocalipse 2, 2 e 9 e Apocalipse 13, 9. Os homens podem dizer que são apóstolos e mentirosos.
Eles podem dizer que são judeus, isto é, cristãos, e mentem, e são mentirosos e mentem ao dizer isso. Agora, este é o tipo mais elevado de mentira e certamente deve, portanto, produzir os efeitos mais tristes. Assim, as melhores coisas do homem são mentiras. Suas próprias palavras, eu o conheço, tenho comunhão com ele, sou judeu, cristão, é uma mentira. Sua vida dá à sua boca mentira, e todos os homens sábios têm certeza de que ele mente. Ele mente para Deus. Ele fala mentiras na presença e na própria face de Deus. Agora, isso é uma coisa ousada. Eu conheço suas mentiras, diz ele, e ele não recompensará por isso? Atos 5:4, Apocalipse 21:8 e 27, Apocalipse 22:15. Digo a vocês que religiosamente nomeiam o nome de Cristo, mas não se afastam da iniquidade. Ele mente para os homens. Todo homem conhecedor, todo homem que é capaz de julgar a árvore pelo fruto, sabe que esse homem é um mentiroso e que toda sua confissão quanto a si mesmo é uma mentira se ele não se afastar da iniquidade. Assim, Paulo chamou os barrigas lentas, os professores doentios entre os cretenses, de mentirosos. Eles eram assim aos seus olhos, pois sua profissão do nome de Cristo não era apoiada por uma vida que se tornava um povo que professava a piedade. Tito 1:12-16. Eles não se afastaram da iniquidade, mas novamente, tal homem é um mentiroso para sua própria alma. O que quer que alguém prometa a si mesmo, sua alma descobrirá que é uma mentira. Há muitos no mundo que professam o nome de Cristo e, consequentemente, prometem à sua alma o gozo daquele bem que de fato está envolvido nele, mas certamente se enganarão sobre isso e, com o maior terror, achará assim quando ouvirem aquela terrível sentença: afastem-se de mim, todos vocês que praticam a iniquidade. Lucas 13:27. Eles mentiram para Deus, para os homens e para si mesmos. Mas Jesus então não mentirá para eles. Ele lhes dirá claramente que não os conhece e que eles não permanecerão em sua presença. Mas segundo, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade, caso contrário, como são mentirosos em sua profissão, também são autoenganadores. Eu disse a você, mas agora eles mentem para si mesmos e, consequentemente, eles enganam a si mesmos. Mas sede cumpridores da palavra, não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Tiago 1:22. É uma coisa triste para um homem, em e sobre as coisas eternas, mostrar-se um enganador de outros, mas para um homem enganar a si mesmo da vida eterna, isso é o mais triste de tudo. Ainda há no homem uma propensão a fazê-lo. Portanto, o apóstolo diz: não se deixe enganar e que ninguém se engane. E novamente, versículo 26, se algum homem entre vós parece ser religioso e não refreia a sua língua, mas engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. O auto-engano é aquele sobre as coisas espirituais e eternas, especialmente quando os homens o fazem voluntariamente. É uma das ações mais antinaturais, irracionais e inexplicáveis do mundo. É uma das ações menos naturais, pois aqui um homem busca sua própria ruína e espreita em particular por sua própria vida. Provérbios 1:18. Todos nós clamamos contra aquele que mata seus filhos, sua esposa ou seu próprio corpo, e o condenamos a ser um daqueles que se esqueceu das regras e do amor à natureza. Mas eis que o homem, em consideração, está envolvido em desígnios que terminarão em sua própria destruição. Ele engana sua própria alma. Este também é o ato mais irracional. Não pode haver causa, nem migalha de causa que tenha a menor centelha ou gota de razão, ou de qualquer coisa que se pareça com a razão, ser mostrado porque um homem deve enganar a si mesmo e privar sua alma da vida eterna. Portanto, tais homens geralmente são ignorados com espanto e silêncio. Fiquem surpresos, ó céus, com isso, e fiquem terrivelmente amedrontados, pois meu povo cometeu dois males.
Eles me abandonaram à fonte de águas vivas e cavaram cisternas, cisternas rotas que não podem reter água. Jeremias 2, 12 e 13. Mas acima de tudo isso, quanto a esta cabeça, é o lugar mais surpreendente, onde é dito que o autoenganador faz do seu autoengano seu esporte, ostentando-se com seus próprios enganos. 2 Pedro 2,13. Este é um povo que está muito longe, com certeza, que chegou a tal cúmulo de negligência, descuido, libertinagem e desespero de espírito, a ponto de se divertir com aquilo que certamente os enganará para sempre. Mas este é o fruto de professar a Cristo e de não se afastar da iniquidade. Terceiro, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo devem afastar-se da iniquidade por causa do escândalo que certamente cairá sobre a religião e as coisas da religião através deles. A iniquidade está tão ligada à religião e à baixeza da vida ao nomear o nome de Cristo que se pode dizer dos professantes desta era, como foi dito deles no passado: todas as mesas estão cheias de vômito e imundície, de modo que não há lugar limpo. Isaías 28:8. Onde estão eles? Mesmo entre aqueles que lutam pela regra, que se importam com ela quando ela belisca suas concupiscências, seu orgulho, avareza e devassidão. Não são de hoje em dia a massa de professores como aqueles que coam um mosquito e engolem um camelo? Mateus 23:24. Que doença dolorida agora entrou na Igreja de Deus para que a generalidade dos professantes ande com escândalo. Nenhuma moda, nenhuma vaidade, nenhuma profusão, e ainda assim nenhuma mesquinhez, mas é encontrada entre os professores. Eles beliscam os pobres e arrancam deles o que lhes é devido para manter seu próprio orgulho e vaidade. Não precisarei citar detalhes, pois do rico ao pobre, do pastor ao povo, do mestre ao seu servo, da amante à donzela, todos são culpados de escândalo e reprovação, pois eles professam e nomeiam esse nome digno de Cristo, mas não são como deveriam ser, afastados da iniquidade. Portanto, o nome de Deus é poluído e reprovado até que Deus se canse e clama: não poluais mais meu nome com seus dons e com seus ídolos. Ó, não poluas o meu nome, diz Deus. Antes abandone a profissão de fé e vá cada um para sua maldade. Seria muito melhor proteger o nome de Deus do escândalo e da reprovação do que você mencionar o nome de Cristo e ainda assim não se afastar da iniquidade. Então eles não teriam ocasião de difamar a religião por sua causa, já que você lhes diz que Cristo e você estão separados. Mas se você não deixar de citar o nome de Cristo, nem ainda se afastar da iniquidade, você também escandaliza os sinceros professantes da religião, e isso é uma coisa penosa. Há um povo no mundo que desde que conheceu a Cristo tem como objetivo purificar-se de toda a imundícia da carne e do espírito, e deseja aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. E vocês, professos escandalosos, misturando-se com eles, fazem o ouro deles parecer escuro. Vocês são os que entristecem o coração dos justos, a quem Deus não teria entristecido. Vocês são os que ofendem seus pequeninos. Ó, a mó que Deus em breve pendurará em seus pescoços. Se você não deixar de citar o nome de Cristo, nem ainda se afastar da iniquidade, você continua a estender seu escândalo também à palavra e à doutrina de Deus. Aqueles que nomeiam o nome de Jesus religiosamente devem carregá-lo no mundo para que possam adornar a doutrina de Deus, seu Salvador. Mas tu que professas e ainda assim não te afastas da iniquidade, tu fazes com que o nome e a doutrina que tu professas sejam blasfemados e reprovados pelos homens deste mundo. E isso é uma coisa triste, uma coisa que trará uma carga tão pesada sobre você quando Deus abrir seus olhos, e Ele os abrirá aqui ou no fogo do inferno, que você se arrependerá com grande amargura de alma. 1 Timóteo 6:1, Tito 2, verso 5 e verso 10. O Senhor te fere para te tornar sensível à tua vergonha e conversão, se for a sua bendita vontade. Mas se você não deixar de citar o nome de Cristo, nem se afastar da iniquidade, você trará reprovação
escárnio e desprezo sobre si mesmo, pois o pecado é uma reprovação para qualquer pessoa. Provérbios 14:34. Estes são os que Deus terá em grande desprezo e escárnio. Estes são os que seu povo terá em grande desprezo. Portanto, diz ele, também te fiz desprezível e vil diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas levantaste a face contra a minha lei. Malaquias 2:9, Jeremias 25, verso 9 e verso 18. Estes também são desprezados e ridicularizados pelos homens deste mundo. Eles serão um assobio, um provérbio, um escárnio e um opróbrio entre todos os povos. Aquele que me honra, diz Deus, eu honrarei, mas aquele que me despreza será desprezado. 1 Samuel 2:30. Quarto, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo e não se afastam da iniquidade, eles são a causa da morte de muitos. Ai, disse Cristo, do mundo por causa das ofensas. Mateus 18:7. E novamente, ai daquele homem por quem vem a ofensa. Estes são os que fazem muitos tropeçar no pecado e cair para o inferno. Escute, você que é assim, o que Deus diz a você. Você tem feito muitos tropeçar na lei e na religião. Malaquias 2:8. Estes são os homens que encorajam o vil a ser ainda mais vil. Estes são os homens que extinguem desejos fracos nos outros. E estes são os homens que tentam o ignorante a se endurecer contra sua própria salvação. Um professante que não abandonou sua iniquidade é como aquele que sai da casa de pestilência entre todos, com suas feridas de praga correndo sobre ele. Este é o homem que mata seus filhos, seus parentes, seu amigo e a si mesmo. O que eu devo dizer? Um homem que profere o nome de Cristo e que não se aparta da iniquidade, a quem ele pode ser comparado? Os fariseus, por professarem religião, mas não responderam a ela, a que Cristo os compara, senão a serpentes e víboras? Como ele os chama, senão hipócritas, paredes caiadas, sepulcros pintados, tolos e cegos? E diz a eles que eles tornaram os homens mais filhos do inferno do que eram antes. Mateus 23. Portanto, tal pessoa não pode sair deste mundo por si mesma, porque assim como causou escândalo quando estava no mundo, assim é causa da condenação de muitos. O fruto do justo é a árvore da vida. Provérbios 11:30. Mas qual é o fruto dos ímpios, dos professantes que são ímpios? Estes são os principais motores de Satanás. Com eles ele opera maravilhas. Um Balaão, um Jeroboão, um Acabe. Quantos peixes os trazem para a rede de Satanás? Essas são as histórias que ele se esforça para semear entre o trigo, pois sabe que são prejudiciais para ele. Portanto, que todo aquele que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Quinto, aqueles que religiosamente nomeiam o nome de Cristo e não se afastam da iniquidade, como eles morrerão e como eles olharão aquele homem no rosto para cuja profissão eles implicaram uma conversa injusta? Ou eles pensam que ele não sabe o que eles fizeram, ou que podem tirá-lo com alguns gritos e torcer as mãos quando ele estiver no trono para julgar os transgressores. Oh, era melhor que eles não tivessem conhecido, não tivessem professado. Sim, melhor eles nunca terem nascido. Pois como Cristo disse de Judas, também pode ser dito destes: teria sido bom para aquele homem se ele nunca tivesse nascido. E como Cristo diz que foi bom, Pedro diz que foi melhor. Marcos 14:22, 2 Pedro 2:20 e 21. Ainda bem que não haviam nascido, e melhor ainda, não haviam conhecido e feito profissão do nome de Cristo. Amém.